Primeira coisa importante que você precisa saber é isso aqui, ó. A diferença entre Hauptsatz e... Deixa eu trocar o teclado aqui, que toda hora eu tenho que trocar. E a diferença entre Hauptsatz e Nebensatz. Ravili, que diacho é isso aí? Pelo amor de Deus. O que é Hauptsatz? O que é Nebensatz? A gente vai começar com isso aqui para te dar um pouco mais de clareza, um pouco mais de segurança, beleza? Se eu te passasse só assim, decora essa frase e repita, você ia se sentir inseguro do mesmo jeito, porque eu não vou trazer para vocês aqui nessa aula 4, 5 mil frases que você tem que usar no dia a dia. Então eu vou trazer um pouquinho de gramática para você ter um pouco mais de segurança. Olha só. Haupt, em alemão, é uma palavrinha que acompanha várias outras palavras. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, Haupt, e junto com estação, Bahnhof, então significa estação principal, porque Haupt significa principal. Então, Haupt significa principal e acompanha outras palavras. Agora aqui embaixo, ó, Satz significa frase. E se eu tenho então aqui antes Haupt, isso aí significa agora, a palavra toda significa frase principal. O que é uma frase principal? O conceito é o seguinte, se você quiser anotar, fique à vontade. Hauptsatz é uma frase que ela tem um sentido próprio, ela não precisa de uma outra frase para fazer sentido, então ela é uma frase independente e ela tem pelo menos um verbo ali na segunda posição da frase. Então esse é o conceito de Hauptsatz, de uma frase principal. É uma frase que tem início, meio e fim, ou seja, ela faz sentido quando você usa, quando você escreve, quando você lê a frase e ela simplesmente faz sentido. Você poderia colocar um ponto ali e ela faz sentido, uma frase principal. E o conceito que você precisa memorizar é o seguinte: em toda Hauptsatz, você vai ter ali um verbo na segunda posição. Então se eu pegar isso aqui e fazer isso aqui, ó, Ich habe einen Termin. Então imagine só que alguém está te convidando para uma festinha e tudo mais, no final da tarde você fala, e eu não posso ir. Por que você não pode ir? Ich habe einen Termin. Ou seja, eu tenho um agendamento. Esse termin aqui é um agendamento, um horário marcado em algum lugar, beleza? Então você tem esse agendamento. Isso aqui é uma Hauptsatz. Por que é uma Hauptsatz? Porque a gente tem aqui um verbo na segunda posição. Memoriza isso, eu quero simplificar para você. Só memoriza isso. Ich habe einen Termin é uma Hauptsatz porque eu tenho um verbo na segunda posição e a frase ela faz sentido. Ela tem início, meio e fim. Você lê a frase e ela faz sentido. Beleza. Ravili, o que é então Nebensatz? Que diacho é isso? De novo, Satz significa frase. E Neben? Neben significa ao lado. Então é como se fosse assim, frase ao lado. Quem gosta de gramática, estudou português e gosta, você pode traduzir isso como oração subordinada. Mas eu não vou entrar em gramática aqui a fundo. Eu quero simplificar para as pessoas. Quando a gente se comunica, a gente não fica pensando em gramática o tempo inteiro. A gente simplesmente... Na verdade, a gente nunca pensa em gramática, né? Você está falando em português, você não fica, peraí, eu falei agora no passado, no pretérito, não sei o quê. Você não faz isso. Você simplesmente se comunica. Em alemão, a mesma coisa. Quando você adquire autonomia no idioma, independência no idioma, você simplesmente se comunica, mesmo errando aqui ou ali, você não frita na gramática. Então, não precisa pensar a oração subordinada, meu Deus, o que é isso? Estou com medo. Fica tranquilo, fica tranquila, que é mais fácil do que você imagina. Então, Nebensatz, imagine que é a frase ao lado. Então, é uma frase que ela precisa de outra para fazer sentido. Ou é um pedaço de frase que precisa de uma outra frase para fazer sentido. Então, normalmente, não sempre, mas normalmente, a Nebensatz, ela precisa da Hauptsatz. Ela precisa, para ela fazer sentido. Olha que interessante. Eu vou te mostrar onde está a Nebensatz e onde está a Hauptsatz. Se eu falar assim, ó, es ist wichtig, é importante, vírgula, dass ich jeden Tag Deutsch lerne. Acompanhe o raciocínio comigo. Es ist wichtig, dass ich jeden Tag Deutsch lerne. Como você está vendo aqui na tela, o sentido é importante que
eu estude todos os dias alemão. Que eu estude alemão todos os dias. Sabe onde está Hauptsatz? Até a vírgula aqui, ó. Até a vírgula é uma Hauptsatz. Isso aqui faz sentido, né? É importante. Até se alguém falar pra mim assim, pois é, cara, então eu vou pra casa que eu vou estudar alemão, aí eu falo, é importante. Es ist wichtig. É importante. Faz sentido. Ravine, mas você falou que a Hauptsatz tem verbo na segunda posição. Aí tem? Tem. Claro que tem. Aqui, ó. Ist é um verbo conjugado. Então, es ist wichtig. É importante. Agora aqui, depois da vírgula, a gente tem o que a gente chama de Nebensatz. E aí, o raciocínio é o seguinte. Nebensatz, via de regra, ela precisa de uma Hauptsatz para fazer sentido, que é o que está antes aqui. E o verbo vai para o final da frase. Então é por isso que você tem um verbo aqui no final, e por isso que falar em alemão e construir Nebensatz, tanto na fala quanto na escrita, demora vários meses, talvez até anos para você acostumar, porque em português a gente não fala dessa forma. Olha só que interessante. Vamos pegar esse trechinho aqui, ó, depois da palavra das, e colocar aqui embaixo. Ó, colocar aqui embaixo, 3 pontinhos. Se eu quiser pegar esse trechinho aqui e fazer desse trecho uma Hauptsatz, a única coisa que eu faço é pegar o verbo que está no final e colocar na segunda posição. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Ich lerne jeden Tag Deutsch. Olha que interessante. O que eu marquei aqui embaixo, ó, Ich lerne jeden Tag Deutsch, é uma Hauptsatz. Por quê? Faz sentido, né? Eu estudo alemão todos os dias. E tem verbo onde? Em qual posição? Segunda posição. Eu vou repetir pela terceira ou quarta vez. Numa Hauptsatz, você tem um verbo na segunda posição. Memoriza isso. Beleza. Quando você quer fazer de uma Hauptsatz uma Nebensatz, o raciocínio, quer dizer, a diferença, né, na prática, na construção da frase, é a seguinte. Você vai pegar o verbo da segunda posição e jogar lá para o final. Então, compare, por favor, essa Nebensatz aqui com uma Hauptsatz. Em relação à estrutura, né, a ordem das palavras na frase. Qual foi a única coisa que mudou? Qual foi a única coisa que mudou? Isso aqui, ó. O verbo. Então, esse verbo lernen aqui, na Nebensatz, ele vai lá para o final. Então, é como se o alemão falasse assim, ó. Eu, todos os dias, alemão estudo. Se você pensar em português, ao falar alemão, vai dar problema. Na hora, você vai falar a frase, vai organizar a sua frase de uma maneira errada. E aí você pode me fazer a seguinte pergunta agora. Mas, Ravili, veja bem, eu já estudo isso e tá difícil para mim, ou eu entendo, mas eu não consigo aplicar. Eu vou te falar. Eu estou te fazendo essa explicação aqui para que você tenha uma ideia geral, né, das diferenças entre uma Hauptsatz e uma Nebensatz, mas uma melhor estratégia é você consumir toneladas e toneladas de conteúdo em alemão. É você ouvir o máximo que você puder. Principalmente ouvir e ler. Ouvir e ler. Só ler não é bom, claro que é bom, é melhor que nada, mas ouvir e ler é maravilhoso. E entre ouvir e ler, se você puder escolher só um tipo de treino, ouvir muito alemão, porque você vai ouvir a pronúncia e tudo mais, beleza? Então, ouça bastante alemão que você comece a se acostumar com algumas estruturas. Em português, quando você se comunica, e alguém te perguntar assim, deixa eu ver alguém que tá aí, ó, o Michel. Alguém chega pro Michel e fala assim, ô Michel, o que é esse em português que você tá falando aí? Que aspecto é esse da gramática? Provavelmente o Michel vai falar o seguinte, velho, eu não tenho nem ideia. Eu acho que eu estudei isso na escola aí, quando eu era adolescente ou criança, mas não lembro mais. Porque você simplesmente ouve em português, ou ouviu muito, e simplesmente repete, né? Então na comunicação é isso, você está sempre ouvindo, assimilando e repetindo. Ouvindo, assimilando e repetindo. Quando você ouve uma gíria nova, principalmente você que está morando aqui na Europa, vamos supor que você é de Minas Gerais. Aí você mora aqui já há algum tempo, quando vai para Minas Gerais visitar sua família e tudo mais, você percebe que tem alguma gíria nova lá em Minas, alguma palavrinha nova, alguma gíria nova. Aí você pode até perguntar em algum momento, né, o que é isso? A pessoa vai te explica
e você passa a entender de imediato e a usar ali, se você quiser, de imediato, porque você simplesmente focou no sentido. Ou você às vezes nem pergunta, você já ouve pelo contexto e já começa a usar aquela gíria ali, porque você rapidinho, como brasileiro, como brasileira, entendeu o contexto e passou a utilizar. Então, o que eu recomendo para você em relação ao alemão, se você quiser escrever e saber montar as frases em alemão, ouça e leia toneladas e toneladas de conteúdos em alemão. Porque o movimento contrário, que é esse movimento de vou focar muito na gramática, para só então eu passar a consumir bastante conteúdo em alemão ou interagir mais, é isso que faz você travar. É isso que faz você se descabelar e falar como é que eu estudo e eu me sinto tão insegura ou inseguro na hora de me comunicar. Como é que eu estudo tanto e quando eu vou escrever em alemão eu tenho 300 dúvidas? É porque existem várias regras. Numa frase que eu escrever para você, eu consigo te falar assim umas 10 regras. Não só de ordem das palavras na frase, eu consigo te falar de tempo verbal. Eu consigo te falar dos casos alemães, se está no acusativo, dativo, genitivo ou o que for. Eu consigo te falar de conectores. Eu consigo fazer uma análise da frase de várias formas. E aí você vai ter que analisar de diversas formas. E isso vai te travar, entende? Então, essa explicação que eu estou dando aqui é para te mostrar que ela é importante, mas ela não deve ser a sua base principal para você montar uma frase em alemão. A sua base principal deve ser, cara, eu vou aprender estruturas em alemão, ou seja, frases prontas, estruturas ali, 3, 4 palavrinhas que tenham um sentido, e vou passar a reproduzir isso, vou passar a utilizar, vou consumir bastante conteúdo em alemão para eu me acostumar com o idioma. Quando você se acostuma com o idioma, você passa a escrever e a falar melhor. Muitas vezes, você encontra alguém que fala bem alemão, um brasileiro ou brasileira que fala bem, e aí você pergunta, fulano, é, qual é a regra para isso aí e tal? E essa pessoa que já mora aqui há bastante tempo e se dedicou durante uma fase da vida, ela pode falar, cara, não sei mais. Eu até estudei isso na escola, sei lá o que, mas não sei que o certo é assim. E aí você fala errado, a pessoa fala, não, isso aí tá errado. Mas por que tá errado? Não sei que tá soando estranho para mim. Entende? Por quê? É de ouvido. O ouvido tá tão treinado que a pessoa ela consegue identificar se você tá certo ou se você tá errado. Por exemplo, se eu falar assim com você em português, ó. É, o carro, o carro é, fora lá está. O carro fora lá está. Tá soando para você correto e natural? O carro fora lá está? Não tá. Você vai falar, Ravili, tem que falar diferente aí, tem que ser o carro tá lá fora. A gente não fala o carro lá tá fora, o carro fora lá está. A gente não fala assim. A gente fala o carro tá lá fora. Mas por que, fulano? Me explica aí a gramática do português, por que tem que ser dessa forma? O verbo tem que estar em qual posição? Você vai falar, não sei se tem uma regra que o verbo tem que estar na segunda, terceira posição em português, só sei que é assim. Provavelmente é isso que você vai falar. Claro que tem exceções, tem gente que estuda português, que é professor e tudo mais. Não estou falando dessas exceções, eu estou falando da maior parte da população. E se acredita que em alemão dá para fazer quase a mesma coisa, eu vou falar quase a mesma coisa por quê? Porque o adulto, se você já é adulto, tem mais de 25 anos, e seu cérebro, o lance lá da neuroplasticidade, já passou essa fase, né, que o seu cérebro, enfim, ele aprende melhor até os 25 anos, ele aprende mais rápido ali até os 25 anos. Depois disso, você continua aprendendo, mas você tem que fazer comparações, tem que realmente sentar a bunda na cadeira, analisar, estudar e tudo mais. Então, se você chegou aqui num país que fala alemão com mais de 25 anos, é claro que você não vai aprender como uma criança. Não é assim, eu só vou ouvir bastante alemão, me interagir, que eu vou simplesmente mandar muito bem no alemão depois de alguns anos. Você vai aprender também, mas é bom que você sente a bunda na cadeira, que você realmente estude, leia, analise, aprenda um pouco de gramática também, porque eu não estou dizendo que gramática é ruim. A gramática ela serve para te apoiar, certo?